Olá, eu sou Wilgner Giovanni e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um deputado que está há mais de 2 décadas no Congresso Nacional. Ele, que é considerado radical por defender valores conservadores, Jair Messias Bolsonaro. Descubra neste vídeo por que Bolsonaro foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro, com quase 500 mil votos, porque ele tem centenas de páginas no Facebook com seu nome, com milhares de seguidores, e porque ele é considerado um mito, um salvador para milhões. Descubra agora o que já fez pelo Brasil Jair Bolsonaro. Feliz, porque sozinho eu causo um incômodo enorme para o PT. Eu destaco neste vídeo 6 fatos que provam que Jair Bolsonaro está contribuindo para que o Brasil se torne um país melhor. Eu considero como uma das principais ações de Bolsonaro na política a defesa do período militar em nosso país. Quando estamos no colégio, aprendemos sobre o período militar, é falado que houve uma ditadura em nosso país, tinha censura, tortura, morte de pessoas, morte de inocentes, mas não tinha uma explicação muito clara dos motivos e se este fato era verdade ou não. Bom, Bolsonaro se levantou contra isso, principalmente quando a esquerda iniciou a Comissão da Verdade aqui no Brasil, para esclarecer, entre aspas, os crimes desse período militar, mas olhando apenas para um lado. Jair Bolsonaro defendeu os militares que estavam sendo condenados pela esquerda e disse que os militares salvaram este país do comunismo. E dizer que quem caçou João Goulart, um comunista que queria impor aqui a ditadura do proletário também, foi o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64. Então pare de mentir. E quem elegeu o Castelo Branco foi esse Congresso que está aqui também, no dia 9 de abril de 64. Inclusive, o Ulisses Guimarães votou no Marechal Castelo Branco. E Castelo Branco só assumiu o governo dia 15 de abril de 64. Nesse ínterim, foi presidente da República. Dentro da legalidade, Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso. Tanto é que nessa comissão, doutor Dall'Arte, não tem ninguém do nosso lado. Todos os 7 foram impostos e indicados pelo Dilma Rousseff, exatamente para esconder os seus atos terroristas. E se querem falar em golpe militar, primeiro não existe ditadura que não tenha militar no meio. Todas as ditaduras têm a ostentação de ser militar. Então querer rotular exclusivamente de militar é uma mentira. E eles querem escrever ali um relatório bem sucinto, nos acusando nós militares de trogloditas, bandidos, torturadores, e eles que estudaram, treinaram e receberam dinheiro de Fidel Castro para impor a sua ideologia aqui no Brasil como heróis nacionais. Com essa incompetente que está aí, uma mulher que não consegue ligar uma frase com outra. Prepotente, arrogante, incompetente, mau caráter, bandida, que diz que se orgulha do seu passado, mas não permite que se crie uma comissão da verdade para discutir, inclusive, o passado dela, que agora impor regras ao país como se fossem democratas. Se Fidel Castro morrer hoje, aquele canalha que eu tenho pena do diabo, vocês vão congestionar o espaço aéreo de Havana para visitar aquele cadáver insepulto. Quem comandava a VPR, que não é diferente do PCC nem do Comando Vermelho hoje em dia, era o próprio Lamarca e Dilma Rousseff. Ou seja, ao ser descoberta aquela base de guerrilha, a VPR de Dilma Rousseff jurou justiçar Rubens Paiva, Cláudio Fonteles. A verdade dói e tortura. O primeiro marido de Dilma Rousseff, sequestrador de avião, sequestrou um avião da Cruzeiro do Sul, em nome da democracia. Para onde foi o avião? Por 4 dias. Os quase 100 entre tripulantes e passageiros foram torturados, aí sim, arma na cabeça, ameaça de execução, e o avião foi para onde? Qual país democrático? Foi para Cuba. Em quinto lugar, eu defendo o trabalho de Jair Bolsonaro na segurança pública. Depois da era FHC, era Lula e do governo Dilma Rousseff, aumentaram as ONGs que defendem criminosos, que são chamados de defensores dos direitos humanos. Em nosso país, é mais fácil se preocupar com um preso, se ele está tendo uma boa alimentação, se está numa cela adequada, do que se preocupar com a viúva ou a mãe que precisou enterrar o seu ente querido. Bolsonaro falou tudo aquilo que nós gostaríamos de dizer sobre como um criminoso deve ser tratado e que nós merecemos o porte de arma, além da redução da maioridade penal. Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem.
Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Se um dia eu tiver poderes para tal, né, não vai ter 1 centavo para a ONG, 1 centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Vocês vão trabalhar. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada, não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. Enquanto tiverem essa ideia de mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado quando os inocentes morrem nesses momentos, e não com os marginais. Sou da paz, está de brincadeira? Soltar pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas como uma maneira de protestar contra a violência, você só pode matar o vagabundo numa situação de tanto rir. Defesa de presidiários. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa em vida boa. Prega uma perfeição hipotética com quem está com um fuzil na mão. Com quem bota, sequestra, quebra as pernas, joga lá dentro de um pneu lá no Morro de Janeiro, toca fogo no cara vivo. Esse tipo de gente, vocês acham que tem que dar um choquezinho dissuadi-lo? É que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto do Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. O último obstáculo para o socialismo, para o poder absoluto desse governo, é quebrar a coluna vertebral das Forças Armadas, passando pelo desarmamento do seu povo. Com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados. Posse de arma é um direito daqueles que queiram praticar o exercício do direito da legítima defesa. Bolsonaro também é um político que enfrenta a chamada indústria de demarcações de terras indígenas em nosso país. Bolsonaro chamou atenção para este grave problema: extensos territórios, ricos em minérios, que são destinados a uma pequena população de índios. Esses territórios que futuramente podem se tornar independentes. Bolsonaro chamou atenção para este fato, porque ele, assim como nós, que somos patriotas, sabemos, este país não é somente dos descendentes europeus ou só dos índios. Este país é de todos os brasileiros. Não tem diferença entre nós. Nós somos irmãos, somos filhos de Deus. O que eu vi alguma das polícias da FUNAI é o seguinte: onde for detectado um índio, num raio de 10 quilômetros, demarcar como terra indígena. Vai faltar Brasil. Vocês já são aqui, em terra demarcados, equivalente a uma região sudeste. São mais ou menos 800 mil índios. Uma região maior que São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos. Tem uma reserva em Yanomami que equivale a 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro e tem aproximadamente ali 8 mil índios. Infelizmente, no final do governo Lula, em convenção na ONU, foi produzido um documento e que onde ali está bem explícito a autodeterminação dos povos indígenas. Ela veda o ingresso de tropas militares nessas áreas demarcadas. Essas áreas, comparando-as com o mapa metalogenético, são as mais ricas do mundo. Nióbio, ouro, bauxita, estanho, além da biodiversidade. O que o primeiro mundo vem fazendo através da ONU é buscar uma maneira de tornar essas áreas independentes. Em terceiro lugar, eu destaco o trabalho de Jair Bolsonaro em defender os valores da família que foram esquecidos nos últimos 13 anos de governo petista. Bolsonaro descobriu um kit escolar, conhecido como kit gay, que seria distribuído nas escolas públicas do Brasil para crianças. Bolsonaro fez de tudo e conseguiu frear este avanço da esquerda em cima de uma sociedade que é conservadora. O governo federal vai distribuir um kit gay para a garotada do primeiro grau. A pretexto de combater a homofobia, na verdade, está estimulando o homossexualismo, com filmetes para a garotada do primeiro grau de 6, 7, 8, 9, 10 anos. É isso que eu descobri sem querer e estamos tomando providência para impedir, já no começo desse mandato, a distribuição desse kit gay nas escolas. Não tem nada a ver com o homossexual. Eu quero que eles sejam mais do que felizes, quero que sejam felicíssimos. Mas, por favor, não queiram impor esse comportamento dentro das escolas com desconhecimento dos pais. Primeiro, dizer que o imposto que paga meu salário, eu mesmo que pago os movimentos gays por aí através de orçamento federal, estadual e municipal.
Entre as coisas propostas que estão chegando nas escolas, acredite se quiser, inserção nos livros didáticos da temática das famílias LGBT, distribuição de livros para bibliotecas com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil, ou seja, até 12 anos de idade, e de 12 para cima também. Coisas esquisitas aqui, cursos de pós-graduação sobre diversidade sexual. O que é isso? Mais ainda, incentivar a produção cultural ligada à juventude LGBT. O que é isso, meu Deus do céu? Casas estudantis para hospedagem de travestis e transexuais, ou seja, república gay. Mais ainda, desconstrução da heteronormatividade. Não tem nenhum pai até agora, nenhuma mãe, ou um professor que seja favorável à distribuição desse material. Em 2018, Bolsonaro quer ser presidente do Brasil. Ele que vai sair da sua zona de conforto, porque poderia ser facilmente reeleito como deputado federal pelo Rio de Janeiro. Mas não, ele quer lutar por este país e fazer um governo de direita aqui no Brasil. Bolsonaro sabe que com essa urna eletrônica, que é facilmente hackeada, ele não vai conseguir chegar à presidência. Por isso, ele conseguiu aprovar o direito do cidadão de ter um recibo com o seu voto, tornando a eleição ainda mais transparente. A reforma política, pelo que tudo indica, não vai dar em nada. Mas tem algo que está na cabeça do povo. Eles não acreditam nas nossas urnas eletrônicas. Afinal de contas, a tecnologia é de 1996. Assim sendo, por exemplo, nós temos que ter uma maneira de auditá-la, de realmente ter certeza se você votou para presidente do candidato X, aquele voto vá para lá efetivamente. Assim sendo, eu tenho já apoio de alguns líderes. A emenda número 10 permite o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Ou seja, o elemento vota, vê o nome dele na tela do computador, ele aperta um botão, o voto acaba sendo impresso no papel, ele pega aquele papel, leva para o mesário, ele assina e bota dentro da urna. Acabou, pronto, acabou a eleição ali. E assim sendo, qualquer presidente de partido, né, caso queira, ele pode pedir a recontagem total ou parcial daquelas votações. Assim sendo, nós damos satisfação à sociedade. Não podemos confiar no PT por ocasião da eleição de 2018. Político honesto existe? Sim, Bolsonaro é um político honesto. Ele já disse várias vezes que recebeu propostas de benefícios políticos, mas ele recusou. Bolsonaro é o único político que pode se orgulhar por ter sido citado por Joaquim Barbosa e pelo doleiro Alberto Youssef. Os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Deputado do PT? O Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, eu sei que não recebia. Bolsonaro. Este vídeo mostrou que Bolsonaro não só fala, mas também faz muito pelo Brasil. Bolsonaro tem grandes chances de se tornar presidente do Brasil em 2018. Bom, vocês viram aqui o que fez Bolsonaro. Ele é porta-voz da direita no Brasil atualmente, mas outras pessoas também falam sobre os valores conservadores. Por isso, vamos fortalecer para ter um governo de direita em 2018. Muito obrigado pela sua visualização. Não esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar este vídeo para os seus amigos. Muito obrigado. Assista outros vídeos do canal, porque vale a pena, tem muita informação interessante. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se nós queremos mudar o Brasil, só tem uma maneira. Temos que botar alguém naquela cadeira presidencial que pense como nós. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.